Bem-vindos a Brid Barbárie. A gente vai falar então de Minha Irmã, Serial Killer, da autora Oyinkan Braithwaite. Bom, pessoal, esse aqui foi o lançamento então da Capulana. É uma história que eu comprei já um outro livro, tô bem de olho neles, achei muito bacana a proposta de trazer autores, né, negros, alguns nacionais, outros da África. Foi isso pelo menos que eu entendi ali das minhas pesquisas. Tem um outro livro aqui dele de um queniano. E esse aqui, eu não sei muito bem como explicar pra vocês, porque eu ainda estou processando a questão de expectativa com relação a esse livro. E não com expectativa com relação à qualidade, mas expectativa com relação ao gênero, que isso que foi mais difícil. Foi a primeira vez que eu li um livro e eu senti que eu esperava dele uma coisa e ele veio de outra forma. E aí eu não sei se eu achei ele ruim ou se eu só não consegui encaixar ele dentro da formulazinha que eu tinha esperado que ele fosse preencher. E por que isso? Bom, Minha Irmã Serial Killer aparentemente é um thriller. Então a gente sabe que a narradora, pelo título, tem uma irmã que mata várias pessoas e a gente vai ver como isso se desenrola. O que eu esperava é que tivesse suspense, que tivesse certa procura ou certa expectativa pela morte do próximo e a irmã não soubesse o que fazer, né? Tivesse ali um jogo moral. E eu não esperava coisas muito boas que vieram aqui também, então vamos lá. O que acontece nesse livro é que ele começa com a morte da terceira pessoa que essa irmã matou. A irmã chama Ayolá e a narradora, então, ela trabalha no hospital, ela trabalha ali com enfermagem, como chefe de enfermagem, então ela coordena os enfermeiros, ela coordena o pessoal da limpeza. Então ela vai até o lugar do crime para ajudar a irmã dela a acabar com os vestígios ali do corpo e do acontecido. Durante o livro, a gente vai ver então a irmã dela agindo como se fosse totalmente natural o que aconteceu. Ela entrando em debates com relação à irmã dela. Então ela se questiona se a irmã dela não sente nada, se ela mascara o que sente, como que é essa relação emocional da irmã com esses crimes que ela cometeu. E aí a gente vai ter uns entremeios de um romance entre a Ayolá e um homem que trabalha no hospital, um médico. E a gente vai ter também alguns episódios de flashback, na qual a gente vai conhecer a relação dessas duas irmãs com o pai durante a infância. Essa relação com o pai eu achei muito bacana, porque trabalha tanto a questão das duas, a ligação que se cria entre as irmãs a partir de um pai que é opressor e como elas se defendem e se defenderam dele no passado. Eu esperava que fosse um pouco mais aprofundado isso, eu queria mais capítulos do pai, eu queria mais informações. A gente tem também esses episódios em que a irmã tá saindo com o médico e a narradora, então, tem medo de que esse médico seja morto pela irmã, porque todas as pessoas ali que ela matou foram pessoas com as quais ela se relacionou amorosa e sexualmente. Então a gente tem essa expectativa da morte. E o livro termina nesse momento em que a gente vai descobrir, né, se a Ayolá vai ou não matar o cara, qual vai ser. E eu achei que a lógica da narradora tava caminhando aqui assim, ó, tava indo retinho, ela tava na dúvida. Aí ela deu uma inclinadinha assim, aí no final ela faz assim, ó. Ela muda completamente a linha de raciocínio dela no final. Ela toma uma atitude que não me parece muito daquela personagem, ainda que se justifique, se respalde nos anos em que as duas foram oprimidas pelo pai. Então foi um livro que eu achei que não é um thriller, eu não senti essa atmosfera de thriller, mas aí também não sou uma grande leitora de thrillers. Talvez alguém que tenha lido esse livro, que tenha lido mais thrillers, possa me dar uma opinião, me justificar o porquê esse livro consiste em um thriller. Mas, ao mesmo tempo, eu achei interessante algumas coisas aqui, como, por exemplo, primeiro vamos falar da edição. Da edição no sentido de a editora ter escolhido esse livro e tudo mais.
Eu achei muito interessante não trazer um livro necessariamente que retrate tribos ou problemas ligados a culturas e coisas que a gente não tem aqui, porque muitas vezes a gente só compra a literatura africana quando é para mostrar uma tribo, quando é para mostrar um conflito tribal, quando é para mostrar alguma coisa sobre uma religião, quando na realidade ela pode escrever sobre uma situação que é completamente urbana, como acontece aqui. Então eu acho que isso é respeitar realmente a literatura produzida naquele país, trazendo essas novas autoras, né? Eu até queria mostrar aqui a autora, bem contemporânea, né? Quando a gente vê essa foto dela. Porque a gente também tem esse costume de achar que autores africanos são meio passados, eu acho, tipo, do passado, mais velhos, pelo menos a impressão que eu tenho. 2. É uma literatura que ela é gostosa de ler, ela tem capítulos curtos, ela tem ideias que se completam naqueles capítulos, então você se sente satisfeito. Ainda assim, você busca os próximos capítulos. Eu li esse livro aqui em 5 dias, mas eu li assim, ó, tem 180 páginas. Eu não devorei ele, o que pra mim talvez seja um problema, porque me parece que esse é o tipo de livro que ele tenta te trazer esse ímpeto de terminar de uma vez, de ir atrás, de ficar empolgado. Mas, ao mesmo tempo, quando eu lia, eu não tive que me forçar a continuar. A leitura foi muito fluida. Eu falava, mais um capítulo, mais um. Quando eu via, tinha lido 10, 15 páginas. E os capítulos aqui, às vezes, tem 1 página, 3 páginas. Então, são diversos capítulos. E, assim, foi lido num mês em que eu li muita coisa. Esse aqui foi um dos últimos. Eu peguei um pouco pra relaxar. Então, a leitura foi até mais devagar mesmo. Eu esperava que fosse uma leitura rápida, pra ser sincera, mas acabou sendo mais devagar, talvez por o quanto eu tinha consumido já de leitura durante aquele mês. Em terceiro lugar, eu achei interessante como a autora não se preocupa tanto em forçar a barra de algumas coisas, né? Ela poderia muito bem responder a esse final de uma forma meio forçada, no sentido de querer, não é militar exatamente, mas querer usar, uma justificativa edipiana, sabe? E ela não faz isso. Eu acho que às vezes é acertado não fazer esse tipo de aprofundamento em um lugar comum, né? Apesar de Édipo ser uma coisa tão básica da nossa sociedade. Mas é um livro interessante, tanto é que assim, eu vou passar à frente pra uma amiga minha, Janaína, que é inscrita aqui no canal, porque ela tá se aprofundando, tá lendo mais literatura africana, então eu vou passar pra ela, espero muitos comentários dela para ver um pouco do que eu tô pensando. Eu postei ali os meus comentários no Instagram, mas eu não dei estrelas ainda nos stories pra esse livro, eu ainda não consegui pensar exatamente quantas estrelas eu dou, não vão ser muitas, já adianto. Acredito que essa tenha sido a minha pior leitura do ano até agora, mas ainda assim não foi de todo ruim. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado dessa resenha. Se inscrevam no canal. Um beijo e até a próxima.